gostava do que eu fazia, eu gostava de transformar aquelas mulheres e de ver, sabe, o glamour, aquele negócio todo. Eu gostava daquilo, assim. Por que que o fotógrafo de moda era tão valorizado naquela época? Porque era analógico. Você não tinha a visão que você tem hoje no digital, que é muito fácil você pegar um monitor e ali... Não, os fotógrafos que trabalhavam com moda eram fotógrafos exclusivos. Entendi. Né? Eram fotógrafos que entendiam do assunto. Eu estou me descobrindo como gestor, apesar de que produção é só gestão, porém, de uma outra forma, com outro olhar, convivendo com outros universos dentro da produção que não deixa de ser, ou do atendimento da minha produtora, ou de outra forma. Então, assim, é sempre um aprendizado. Vamos nós, gente, mais um podcast Pode Falar Aí. E o nosso papo de hoje é sobre produção. E nada melhor do que a gente falar de produção e os seus perrengues com um dos maiores produtores que a gente tem aqui no estado do Ceará, que é o Roberto de Carvalho, representante da Mutante Filmes. E aí, Roberto, tudo bom? Tudo bom, né? Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. A gente fica um pouquinho nervoso, né? Porque aí tá acostumado a estar por trás das câmeras. Agora, à frente das câmeras é um pouco mais tenso. Eu também. Mas eu vou fingir, a gente se conhece há muito tempo, eu vou fingir que a gente está aqui, vai conversar a respeito de alguma coisa. Mas eu estou tenso. Mas vai passar. No desenrolar a gente passa isso. É uma conversa. E eu falei sobre perrengue, e a minha primeira pergunta é justamente sobre isso, né? Produzir é sempre um perrengue, são muitas exigências, são muitos pedidos. Em cima da hora. E eu quero saber o que são esses perrengues que o produtor tem para resolver. Ah, meu filho. Perrengue, devia ser perrengão em vez de produção. Mas, fora brincadeira à parte, assim, dentro do projeto, né, de uma produção, o ideal é que não aconteçam os perrengues. Né? Esse é o ideal. Sim. Por mais que muitas vezes possa ter eventualidades que a gente não tem como controlar. Sim. Mas, podendo, a gente tenta sempre previsionar o que vai acontecer sempre à frente. Então, lógico que todo produtor já passou muitos perrengues, né? Assim, depende de cada direção, depende de cada projeto, depende do job que você está lidando. Enfim, temos N vertentes para poder falar sobre isso. Mas acontece, Entendi. Lógico, né? Uma vez, falando em perrengue, eu falei disso hoje, na gravação que eu estava agora. Falando em perrengue, uma vez eu gravando com uma determinada produtora, que o diretor era até o Ednei, nosso amigo, e aí foi com a Terra Vista. E aí a gente ficou na memória de todo mundo que estava lá. Por quê? Era uma gravação para uma marca de frangos, certo, aqui do estado, e eu acho que era uma campanha de Natal, não me lembro. E só sei que o filme aí dentro do universo da produção, cozinha, fogão, objetos, utensílios, modelo, figurino e tal. Determinado momento, perguntaram, assim, e tinha essa cena no storyboard, né? Determinada uma luva laranja. A gente estava gravando uma noturna. E aí eu disse, meu Deus, pediram a luva laranja. Tava toda a equipe num canto, da casa, e todo mundo, cliente, o diretor, todo mundo olhando no monitor como é que tava a cena e tudo, e chegou a hora da bendita luva laranja, tipo 11 horas da noite. Eu acho que foi a única coisa que a produção esqueceu nesse dia, foi essa luva laranja. Aí eles olharam para mim e disseram assim, Roberto, agora a luva laranja, porque a gente vai puxar o frango do forno. Tem, não tem? Tem. Eu disse, tem. Tem que ter. Na hora que eu disse tem, todo mundo começou a rir. Tipo assim, não tem. Ele esqueceu. Alguém esqueceu essa luva laranja. Eu disse, e foi o produtor. Só um minuto. Cara, eu saí. Esses foram os 2 minutos mais tensos na minha vida. 11 horas da noite, eu acho que era uma sexta-feira.
uma luva laranja de forno e tal. Laranja, tipo assim, não era vermelha, não era preta, não era branca. Laranja. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Pois tu acredita que Deus é tão maravilhoso que na primeira gaveta que eu puxei, Tinha uma luva lá laranja. estava a luva laranja. Aí por conta desse perrengue, tinha. Eu só não sabia onde estava naquele momento. E aí depois da luva laranja, aí ficou, aí tipo assim, toda promoção que eu fazia, o pessoal dizia assim, cuidado com a luva laranja, entendeu? Entendi. E aí mais perrengão que a gente passa, e perrengão de chuva. Do nada, a gente tá gravando aquele sol, chuvinha básica. Do nada, locação. Estouramos tempo de locação. Sim. Outro perrengue, meu Deus. nem Nossa, me fala. passei muito por isso. Moça, por favor. Eu vou ficar só mais meia hora. Não é meia hora, Nunca é moça. meia hora. Não é Nunca é meia hora. Mas daí ladeira abaixo. Perrengue. É o- Mas graças a Deus, assim, faz parte da produção também resolver os perrengues. Os perrengues. Senão não Né? era produção. Exatamente. Então, graças a Deus, nas todas as produções que eu fiz, a gente foi muito bem sucedido, com perrengue, sem perrengue, mas deu tudo certo. Como é que a gente pode minimizar para evitar o que você falou? Eventualidades que geram os perrengues. Sempre está adiantado, né? Você está sempre à frente das situações possíveis. Isso, aí eu dizer, é impossível. Não, é possível. Eu vou falar como um processo que há uma direção de produção, certo? Geralmente, quando há uma direção de produção, você consegue ter setores definidos. Né? Produção, a gente monta uma grande empresa e quando termina a produção, a gente desfaz dessa grande empresa. Dependendo do trabalho que aconteça, é possível que faça dessa forma. Então, quando você tem produção, não é nada mais nada menos que link de elos, certo? Como assim? São as costuras. Então, quando a gente recebe o roteiro, quando a gente faz as reuniões de pré, quando a gente entende o que vai ser o projeto, e daí a gente dá a partida para o direcionamento de produção, ali, numa cadeia maior, como essa que eu estou dando como exemplo, se eu tenho o meu figurinista, o meu produtor de locação, se eu tenho o meu setor de alimentação, se isso tudo começar a funcionar, de transporte, perfeitamente, a gente minimiza completamente os riscos, né? Tem que andar em perfeita ordem tudo. Se não, por exemplo, no caso de se eu atraso com o figurino e eu estou gravando uma locação que eu tenho pouco tempo, então assim, se esse figurino atrasa, eu atraso a minha gravação, que eu atraso, então assim, é uma queda em cadeia também. Tá. Né? Então, para a gente minimizar esse tipo de dano, nós temos que estar muito bem alinhados. Alinhado com a direção, alinhado com os produtores, alinhado com os assistentes. Todo mundo tem que fazer parte de uma grande célula. Certo. Né? A gente não pode estar correndo risco. Então, assim, alguns dos trabalhos que eu fiz, que eram bem grandes, que tinham, sei lá, fiz trabalho já com equipe de 80 pessoas. Assim. No todo, né? Entre elenco, Sim. produtores, assistentes, motoristas, Câmera, figurinistas, total, câmeras, modelos. técnicas, maquinistas, eletricistas. Então, assim, acaba que eu também não consigo trabalhar só, então eu tinha Sim. também assistente e tudo. E aí, exaustivas reuniões, né? Para deixar tudo no esquema, tudo organizado, previsionando o que poderia acontecer de errado, falando com a equipe, gente, tá lembrando disso, tá lembrando daquilo, porque são pequenos detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, né? Detalhes. Então, por exemplo, coisas besta, figurinista, tá levando, não esquece, linha, agulha, tesoura, passar, Para poder dar um... fala com a passadeira, lembra do steamer, leva steamer, leva ferro. Tipo assim, não vamos ficar na mão por conta de um ou de outro. Quem tem dois tem um, né? Exatamente. Então, assim, são esses tipos de cuidados que você vai tendo que ter, fora reger toda a orquestra, né, de produção, fora tudo isso, você tem que estar se ligando nos detalhezinhos que aí é onde que é o pior. Que é onde dá o prego. Tipo assim, tudo bem, você chega sei lá, você chega com um figurino belíssimo, mas muitas vezes não está ajustado no corpo, não está não sei o quê, precisa dar aquele ponto, precisa dar aquele grau, precisa isso, precisa aquilo. Se tu não tem esse grau, aí tu já me
já me quebrou. Já quebrou. O Ednei, ele fala, da vez que a gente estava conversando aqui no podcast, ele falou muito, uma das coisas que eu observei dele, ele concordou e comentou, que você comentou agora, são essas reuniões. O Ednei, ele amarra muito a produção dele para não ter falhas, né? Hoje em dia que você também faz esse trabalho de direção, segue essa mesma linha de amarrar, deixar tudo, como é que é? A organização com o teu pessoal. É porque assim, nós temos, geralmente, os produtores têm suas panelinhas. Né? Por que essas panelas são importantes? A gente lidar com trabalho sob pressão. Sim. Certo? Quando eu era freelancer, eu tinha que ganhar um Oscar, assim, a minha exigência era ganhar um Oscar a cada filme que eu fizesse, porque eu tinha a necessidade de ser chamado para um próximo trabalho. Sim. Entendeu? Não é que eu fosse ganhar um Oscar. Tinha que brilhar no trabalho. Exatamente, eu tinha que brilhar no trabalho. Sim. Entendeu? Então, assim, o Ednei, como diretor, ele consegue transmitir muito bem as necessidades dele, inclusive nos detalhes. Entendi. Assim Legal. como o Henrique, que é o meu parceiro, que hoje a gente está na Mutante. Então, assim, a gente tenta esmiuçar ao máximo. Entendeu? É como eu falei, é uma grande engrenagem. Assim, a produção ela tem que estar muito alinhada com a direção. Sim. Porque o filme sai da cabeça dele, né? Exatamente, saindo da cabeça do diretor, um contato imediato, exaustivas reuniões, e tem que se perguntar por setores, entendeu? Tipo assim, vamos falar de figurino, sabe? Então, assim, chama a diretora de arte, chama o diretor de cena, vamos conversar, chama o diretor de fotografia, vamos tentar fazer com que esses links aconteçam e não tenhamos dúvidas na frente. Entendi. Entendeu? Porque quando um processo de produção ele acontece, nós temos etapas. Tá? Não são etapas pré-determinadas, mas são etapas que são seguidas. Por exemplo, eu estou fechando, eu vou rodar um filme sábado que vem. Eu tenho 7 dias que hoje a gente grava sábado, daqui a 7 dias eu estou gravando um filme. Se eu estou começando a fechar a equipe hoje, certo? Essa previsão, ela, pelo menos da minha equipe, do que eu vou precisar de tudo, ela já tem que ter acontecido. O que é que eu estou dizendo? Que não é interessante que ela aconteça quando eu estou já quinta-feira. Ou seja, eu vou ter que voltar um processo. Tá. Entendeu? Entendi. E aí é ruim. Sim. Se os processos começam a retornar, tipo assim, eu já não estou mais aqui, isso aqui eu já fechei. Entendeu? Isso aqui já era para estar andando, já está andando. Já está andando. Tipo, uma das coisas que você tem batido muito é a questão do figurino. Batemos o figurino, a pessoa que já sabe qual é o figurino para ir atrás, ela já tem que estar com ele atrás, já tem que mostrar. E é isso. E morreu e vamos pro set, entendeu? Tudo bem, pode acontecer uma eventualidade, uma ocasião de, vamos ter que trocar em prol do filme, beleza, porque a gente trata o nosso trabalho meio como uma entidade, né? Assim, a gente tem que tipo assim, honrar que ele tem que fazer o melhor em prol do filme, o que a gente tiver que fazer, a gente vai fazer. Tá. Né? E aí são esses os processos, entendeu? Que eu falo da importância de minimizar, de amarrar com a direção. O Ednei é um excelente diretor, ele faz uma participação excelente em relação a isso, ele é muito solícito aos produtores, o Henrique da mesma forma, o Hernani também, Chuchu também, todos eles que eu trabalho. Se eu estiver lembrando de alguém, meu povo, desculpa. Mas quem eu trabalhei tem essa atenção. Entendi. Entendeu? Sabe chegar junto, a hora que for, dúvidas que acontecem após o expediente de trabalho, que a gente não tem expediente, né? O expediente é 24 por 24. Por 24, não tem isso, né? É 7 por 24, né? mas é isso, assim, e esse direcionamento é importantíssimo, tem que ter, não pode, uma produção ela não vai andar sozinha, porque às vezes eu digo assim, o diretor diz assim, quem foi que pediu isso? Eu digo assim, na minha cabeça é que não foi. Eu só faço o que mandam. Eu tô aqui só orquestrando, entendeu? É mesmo, pedi, verdade, não sei o que. Então pronto, então nem... Tá, a gente tem falado do teu presente, dos teus trabalhos, mas como é que começou a trajetória do Roberto para ele se tornar um produtor, freelancer, conhecido, que todo mundo, eu quero trabalhar com o Roberto, eu quero que chamem o Roberto... Até ter hoje eu fico bem lisonjeado, assim. Seu CNPJ. Vou ser breve, porque a história é longa. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Assim, eu fico muito lisonjeado com hoje o Roberto, meu CNPJ,
porque eu escutar isso de você, por exemplo, estar aqui para dividir experiências, isso é sinal de que eu fiz alguma coisa certa, assim. Tá, sim, né? sim, também acho. E de alguma forma eu fui acertando no que eu estava me propondo a fazer. Tá. Então, assim, quando falar do começo, nenhum começo é fácil. É fácil. Né? Quando eu comecei, eu era muito jovem, né? Eu tinha 19 anos. 19 anos eu conheci o Celso Ferrer. E aí foi quando eu fui fazer aquele casting lá que você tava do Beach Park. Não, era da Creme Cracker. O primeiro foi Beach Park. A Maria Eva veio depois, com Creme Cracker. Sim, verdade. E aí eu fui fazer o casting, tipo, não sabia nem nada, mas como eu tinha sido ator do Canal 5, que eu já gravava as teleaulas, sim. eu via, mas eu não entendia nada, né? Quando eu voltei, assim, para esse universo, que eu vi que era um negócio que eu queria seguir, aí eu conheci o Celso me levou, fui lá na casa de cinema do seu Ronaldo, e aí eu comecei ali a me envolver nesse universo, sendo que o Celso tinha uma veia muito para moda, né? Sim. Então, virei assistente de produção de moda, depois eu virei assistente de fotógrafo com o Nicolas Gondim, que foram essas são meio que minhas bases, meus alicerces. E teve a Delfina, que aí com a Delfina ela já estava me transformando em produtor de moda e tudo, e eu consegui, e fui fazendo, né, o negócio acontecer assim, sendo que como eu era muito novo. A Delfina, por sinal, às vezes eu vejo umas postagens, ela tem um estúdio muito bonito também, né? Tem um estúdio maravilhoso. Tá. Fotografei muito naquele estúdio e quando eu tenho a oportunidade eu volto lá para fazer alguns trabalhos. Entendi. E aí, com a Delfina foi me amadurecendo, né? Porém, quando eu cheguei nesse estágio de Delfina, eu tinha 21, 22 anos, assim, eu nem acreditava que o pessoal sentava eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Mas eu tava. Aí eu pegava e dizia assim, eu disse assim, meu Deus do céu. Eu saía de lá, eu disse, você não tá acreditando, tipo assim, me achando, né? Tipo, novinho aqui, reunião, produzindo, vamos fazer, vamos acontecer. Eu fiz um curso na Casa Amarela com o Joy, aí fui apresentado ao Ronaldo e o Ronaldo me deu a oportunidade de fazer um curta. Eu tinha 19 anos de idade. Tu é doido, é muito massa. Quando eu saí de lá, que eu entrei no carro com uma amiga minha que me deu carona até lá para apresentar o Ronaldo, ela olhou pra mim e disse assim, tu tá acreditando que tu é um curta pra fazer? Eu disse, tô nada, não sei nem o que diabo é isso. É isso, é muito legal. E aí eu encantado com o negócio o tempo todo. Sendo que eu acho que eu sempre tive uma veia, assim, por exemplo, eu gostava da moda, né? Eu gostava do que eu fazia, eu gostava de transformar aquelas mulheres e de ver, sabe, o glamour, aquele negócio todo. Eu gostava daquilo, assim. Por um tempo eu fazia já meio até que por instinto, sabe? Eu já produzia as peças meio que pelo feeling, pelos insights, enfim. E aí eu ia. E foi dando certo. E aí eu me enveredei. Eu fiz o meu primeiro VT como produtor, eu acho que foi uma catástrofe. Foi na casa de cinema também. Eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Porque eu vinha da moda, peguei uma produção geral, não estava. Mas eu fiz. Quem me ajudou muito na época foi até a Yara, que, né, nossa produtora amiga que faleceu ano passado. E ela já estava nesse meio e ela tinha uma agenda que valia bilhões. E aí tudo era nessa agenda. E na época não tinha. Eu acho que nem tinha celular, ou então se tinha ainda era muito escasso. Era muito. Mas eu acho que já tinha até. E aí eu fiz, não sei se eu posso falar o nome do cliente, posso? Acho que nem existe. Pode. A Cameron. Acho que era Cameron, sim. pela casa de cinema. A construtora. Eu não lembro. Tá. Mas, e aí era uma construtora. Aí, meu irmão, eu li aquele roteiro. Eu não sabia que eu tinha que dar conta de tudo. Sendo que a Yara foi me ajudando, não sei o que. Não. E eu passei um bom tempo sem fazer, voltar para a casa de cinema para fazer publicidade de novo. Mas tudo bem, passou o tempo. Sem saber por quê. Sem saber o porquê. Passou o tempo e aí eu acho que eu já tinha uns 20 e, sei lá, 24, 25 anos. E aí foi quando eu comecei a fazer figurino para 14 Bigs. Entendi. Entrei como figurinista, né? E na 14 Bis, na 14 Bis Filmes, que era do Henrique, junto com a ex-esposa dele da época,
Aí eu fui fazendo os figurinos, fazendo figurino, aí fui fazendo figurino e objeto. Depois eu já estava fazendo assistência de produção geral, fazendo assistência de direção de produção. E aí eu fui entender, aí sim eu fui entendendo do negócio. A partir daí, tá? Foi dando os primeiros... Aquele lá não, mas a partir daí sim. Eu tive uma produtora também muito boa, que me ensinou muito, que foi a Márcia. Sim. A Márcia Medeiros. E aí eu fui ficando assistente dela e fazendo as produções gerais. E aí só assumi, depois tal momento, só assumia as produções eu e ela. Tipo assim, a gente assumia tudo. Botávamos a assistente, vamos nessa que funcionava. E aí eu fui compreendendo mesmo o universo. E aí a Karine, que era na época a atual dona da 14 Bis, ela disse assim, tu faz produção geral? Aí eu disse, agora eu já faço. Agora bote aqui com agora eu já faço. E aí, na minha época, a minha coordenadora de produção passou pela Maiara, e depois Maiara Ribeiro, e depois ficou exatamente, da querida Willa. E aí depois virou a Miriam Vasconcelos, que foi a minha coordenadora. E aí, momento de campanha, aquele auê, Miriam sai, e eu assumo a coordenação da 14 Bis. Entendi. E aí foi onde eu pude ter as maiores experiências de princípio de carreira, porque foi quando eu passei a atender as grandes agências aqui do estado, né, como 14 Bis. Depois eu fui para a Ursa Maior, com a Hernani e a Ana Paula, que foi outro aprendizado, porque como eu vinha já de uma família, porque assim, a Casa de Cinema era familiar e a 14 Bis da mesma família, então assim, eu me sentia mesmo quase que no mesmo local, né? Tanto de carinho, de afetividade, de amizade. E aí eu fui para a Ursa, que foi um lugar completamente desconhecido, porque eu não conhecia nem a Ana Paula e nem conhecia o Hernani. Mas assim, eu vou topar esse negócio. Entendi. Vamos ver se dá tudo certo. Vamos ver se dá certo. E deu certo o tempo que tinha que dar. Eu tenho um problema, sempre fui freelancer. Eu tenho um problema que eu não sei se é problema, mas tipo assim, sempre gostei de ser freelancer. Sempre. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha sido a vida toda. A vida toda, é tipo isso. Mas aí você lembra do Oscar de todo dia. Pronto, de cada trabalho, verdade. Exatamente, verdade, entendeu? Verdade. Porque tem esse peso, tem essa pressão. Então, na Ursa Maior, quando eu saí, eu fui encarar novamente os freelancers. Por quê? O freelancer, quando você é uma pessoa que está inserida dentro do mercado, o freelancer te dá muitas possibilidades. Sim. Como eu não fazia só filme, eu fazia foto, então assim, quando eu não estava gravando, eu estava fotografando. Quando eu não estava fotografando, quando eu não estava gravando, eu estava fazendo evento. Quando eu não estava fazendo evento, eu estava fazendo desfile, fotografando, filmando. Então assim, como eu trabalhava com produção, eu fiz muita coisa. Né? E aí o tempo foi passando, eu fui me especializando cada vez mais, e aí eu tive eu tive o prazer de começar a ser chamado, né, solicitado por agência, por cliente, por diretor, bota Roberto. Entendi. Chegou uma época... O Oscar tava vindo toda... depois das pisa tudo, depois das peias tudo que a gente passa, os perrengues todos. Tava vindo. Das humilhações, porque, mamão, antes a produção antes mata, ela humilha. Aí, mas eu gostava muito de ser freelance e todas as possibilidades, e vendo tudo isso acontecendo, vendo eu ganhando mundo, ganhando espaço. Tiveram momentos que se eu não... que naquela época, hoje eu enxergo, né? A gente, quando trabalha com produção de filme... A gente ganha muita coisa na vida, na experiência. A gente consegue viver vários lugares, né? A gente viaja muito, a gente passa por perrengue, a gente conhece realidades. Por exemplo, a primeira vez que eu andei de helicóptero foi por conta da produção, foi uma experiência. Eu tenho medo de avião. Então, assim, quase que eu não... Sabia disso, não. Quase que eu não ia. Eu fui fazer um trabalho para o governo do estado com Gentil Barreira, fotógrafo, grande fotógrafo, meu amigo, também adoro. E aí a gente foi de helicóptero para Juazeiro.
Tá. Não, mas só Deus sabe como eu fui. De helicóptero para De helicóptero pra Juazeiro. Juazeiro. São Tipo 600, assim, 2 horas. 600 2 horas de helicóptero, assim. Vai de avião, né? Mas era aquele perrengue da produção, tipo assim, Sim. entrou um trabalho à noite, de manhã tinha que estar produzido, você viajava às 9 da manhã e voltava às 18. Meu Deus tinha só do esse céu. tempinho pra fazer as fotos e ir embora, morreu, acabou. E aí, enfim, então assim, eu tive o prazer de começar a perceber que eu estava evoluindo profissionalmente, né? Eu estava aprendendo, porque o bom do freelancer é justamente essas possibilidades. Eu já fui assistente de produção na época, sei lá, porque agora eu não lembro, mas eu vou falar outra cor que eu lembro. Exemplo, eu fiz uma caixa econômica com a O2. Tá. Né, que quem Que foi a massa. diretora de produção local foi a Rosa Freire. E a Rosinha me chamou, amo Rosinha, de casa. E ela me chamou e eu fiz parte da produção de arte local. Né? A gente tinha um diretor de arte, tinha a produtora de arte de São Paulo e eu era o produtor local de arte. Assim. Então, vários nichos, várias possibilidades como freelancer. Né? Se eu estivesse trabalhando fixo, eu não poderia, de repente, viver essas experiências. Sim, Né? verdade. Como freelancer, eu conheci estados que eu nunca fui, mas eu fui como freelancer. Não fui como turista, nem fui a morar, nem a passeio, nem nada, mas conheço por conta da produção. Vi coisas, você passa por coisas muito boas dentro desse contexto, né? Paisagens, vivenciar coisas, ter momentos, conhecer pessoas o tempo inteiro, a rotatividade de pessoas. gente, na então vida é bem grande, né? Exatamente, você se você tiver um olhar para isso, assim, é muito gratificante. E ainda você conseguir fazer amigos. e realmente. fazer amigos, velho, é muito bom. Então, assim, eu sempre gostei de ser freelancer. Entendi. E aí vieram todas as experiências, como freelancer de perrengue, e muitas vezes não ter ninguém que te apoiasse, você querer matar, morrer ou chorar, mas vamos nessa, trincar os dentes e ir com fazer dar tudo, certo. e fazer dar certo. É que eu acho que o lema da produção é justamente esse, fazer dar certo. Fazer dar certo. Né? Sem danos. Porque não adianta você fazer e depois vir altos danos. Não é esse o intuito, não é a forma mais sadia de se trabalhar. Entendi. Né? Tem que fazer valer, tem que fazer dar certo, dar certo. Missão dada é missão cumprida, mas sem danos. Levando-se em conta que quando tu começou, a moda não existiam os chamados fashion movies que a gente tem hoje em dia. Né? A moda era mais a fotografia realmente. Sim. Hoje em dia até tem os fashion movies, não sei nem como é que se dá a produção deles. A minha pergunta é, quais as diferenças que tinha do teu trabalho de moda para o trabalho audiovisual? E hoje em dia, como é que está o mercado da moda, se tu ainda sabe como é que... Sei, é assim, eu conheci a moda numa transição, certo? Qual foi a transição? Do analógico para o digital. Tá. Sim, Tá? Eu tava passando por esse processo. Tanto é que eu comecei a trabalhar com as primeiras pessoas que tiveram as máquinas digitais, que foi a Dell, que foi o Nicolas, Falcão, meu amigo também. E aí, dentro desse universo da moda, por que o fotógrafo de moda era tão valorizado naquela época? Porque era analógico. Você não tinha a visão que você tem hoje no digital, que é muito fácil você pegar um monitor e ali... Não, os fotógrafos que trabalhavam com moda eram fotógrafos exclusivos. Entendi. Né? Eram fotógrafos que entendiam do assunto. Bacana. Não era fotógrafo que abre ali uma câmera e vê, faz uma luz e clica, não. Então, assim, eram fotógrafos que ia lá, slide por slide, olhar o filme, o bom, o ruim. Enfim, então, assim, mas quando eu entrei, assim, quando eu já estava imerso dentro do universo da moda, já começaram as digitais. 2 pixels, 5 pixels. Tipo assim, era um negócio mais ou menos assim, eu acho, se eu salvo engano. E filme, aí vamos lá, para você ter ideia. Para se fazer foto, era uma complicação, tu imagina para fazer filme. Então, assim, era caro fazer foto. Não era barato, não era um produto barato. Sim. Hoje, porque
celular tá aí, com ótimas definições de qualidade, enfim. Então, filme, para moda, era quem tinha muita grana. Muita bala na agulha para poder contratar uma equipe de filmagem para poder fazer filme de moda. Tá. Entendeu? Entendi. E hoje, qual é a grande diferença? Com a digitalização das máquinas, então tudo ficou mais fácil. Então, assim, hoje você pode trabalhar o visual em movimento muito, muito, muito mais acessível do que naquela época. Porém, hoje você tem mais profissionais fazendo a mesma coisa do que naquela época. Tá. Entendeu? Entendi. E a diferença entre a publicidade e a moda... A concorrência hoje é bem maior, né? Então... Muito maior, muito maior. Hoje você tem variações que não... Hoje você tem variações de preços, de qualidade, e isso não quer dizer que seja uma coisa ruim para o mercado. Tá? Eu acho que toda concorrência ela é válida. Assim, todo jogo tendo o mínimo de respeito a ética que eu perguntei ao todo, eu acho que é válido. E aí deixa o cliente se identificar com o que ele pensa. Sim. Aí a diferença que você ia falar entre publicidade... Da publicidade. A publicidade é assim... Na publicidade você tem muitos produtos para serem vendidos, inclusive moda. Na moda você tem que vender o seu produto. Você tem que vender o produto daquela marca. Né? Então, assim, é reduzido uma forma de conceito, é menor a forma de que você vai fazer com que isso chegue nas pessoas, porque você tem um produto em específico. Na publicidade, como a gente atende todo tipo de mercado, então, assim, é uma gama muito maior, muito mais saturada, onde tem de tudo. Não que a moda também não seja, mas a publicidade, ela tem... a equipe de moda, ela tem o estilista, a criação, o conceito, a tendência, cores, paletas... Enfim, um universo, a moda, ela é riquíssima no universo de criação, né? E exposição de conteúdo para que se venda o conceito, para que se venda a peça e etc. A publicidade, eu acho que ela é um pouco mais abrangente porque você, por exemplo, eu acho que você consegue juntar um pouco de tudo em todos os produtos. Eu não sei se você consegue me entender. Quando eu falo uma agência que atende, por exemplo, uma marca de moda, ela atende a marca de moda, mas ela atende uma marca de geladeira, ela atende uma marca de carro, ela atende... Sim. Então, assim, ela começa a... Geralmente, quando você vai fazer a moda, você faz de uma determinada marca de roupa, e ela é só feminina, ou então ela é só masculina. Isso, né? Exatamente. E aí, dentro disso que eu estou tentando transmitir, é que a publicidade ela se torna um pouco mais abrangente. Entende? Entendo. Ela é um pouco maior. Assim, não minimizando o universo da moda, porque não é mesmo. É um universo gigantesco, muita grana, tem muito trabalho, né? Fora tudo isso. Mas a publicidade, eu acho que ela vai mais dentro, ela trabalha mais. Sabe? Assim, quando você vai fazer alguma peça, vou tentar explicar mais ou menos numa prática explicada, né? Uma prática explicada. Quando você faz uma peça publicitária, você tem um layout, você tem uma especificação, você tem um motivo para estar fazendo aquilo. Quando você vai fazer moda, depois desse trabalho, de toda a criação, que é importantíssimo, de todo o design, de tudo isso, você vai pelo feeling. Entende? Você vai com a ideia na cabeça, você contrata um fotógrafo, você não tem um layout onde diz modelo assim, modelo assado. Não, você vai pelo feeling. A modelo sente a peça, a modelo sente o ambiente, o fotógrafo direciona a moda. Quando ele vai fazer a direção de moda dele na fotografia, ele tem que entender o olhar da modelo, o ambiente, a luz, e aí ele vai tirando proveito disso. Na publicidade não, já vem mastigado. Você tem que fazer exatamente aquilo que tem que ser feito. Porque ele tem uma obrigação de atingir um determinado público. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito, Porque ele tiveram... Ótima análise. Exato, tiveram muitas pessoas envolvidas, muitas dentro desse conceito, assim, vem pra gente já mastigado. Então, muitas vezes, quando é mais mastigado
pessoal pensa que é mais fácil, mas muitas vezes não é, entendeu? Tá. Mas a moda tem isso, eu acho que ela tem essa flexibilidade de poder, em campanhas, usar mais de feeling, de sensibilidade, do que na publicidade. Tá, legal. Tu já trabalhou, tu é uma pessoa conhecida, já narrou toda uma história bacana de sucesso, mas eu sei que tem trabalhos internacionais nesse currículo, né? Tem um perfume da Ferrari, e eu fiquei sabendo que tem um clipe da Selena Gomez. Tem um clipe da Selena Gomez. Ah, pois me conte essas duas produções. Assim, logo eu freelancer, né, traçando aí o meu caminho, na minha caminhada, eu conheci a Terra Vista Filmes, né? Sim, a produtora. Do Fernando, do Ednei. Tá. E aí eu fiz muito trabalho com eles, assim, muitos. E houve a oportunidade de, e por intermédio deles, fazer esse Ferrari, que é uma marca de perfume. Foram 2 perfumes, eu acho. Mas, enfim, gravamos aqui em Fortaleza. Foi a minha experiência mais, eu acho, que até então, mais punk mesmo, assim, sabe? Onde trabalhei com diretores italianos, com italiano, com americano, com paraguaio, com... O diretor de arte era do Paraguai, eu acho, era uma diretora de arte, ou era do Uruguai. O Jorge Floreta, que já veio de fora também. Já veio do Uruguai. Exatamente. Aí eu tinha os 2 diretores italianos de fora, cliente da Itália, tinha gente da Espanha, tinha gente assim... Então foi um carnaval muito, muito, muito gostoso de se fazer. Uma produção cosmopolita. Totalmente. E o filme completamente cosmopolita também. Entendi. Assim, se você olhar, no olhar da gente, assim, não parece nem que seja Fortaleza. Né? De verdade, porque a gente conseguiu dar uma outra cara para a cidade, entendeu? Uhum. Eu não estou desmerecendo a cidade de Fortaleza, Sim, só estou dizendo que a gente aproveitou do que tinha de melhor, com outro olhar, sim, e a gente conseguiu diversificar até porque aquela visão que se tinha de Fortaleza. Pronto, por um olhar de outras lentes, se tornou uma outra cidade. Uma outra cidade, até porque é um projeto que não é daqui, então ele não pode ter a localidade daqui, né? Exatamente. Exato. Então, assim, modelo, sei lá, de Portugal. Gente, foi assim mas eu acho que foi quando foi eu acho que o primeiro pé da Mutante na minha vida aconteceu ali. Entendi. Entendeu? Eu acho que o amadurecimento que isso me trouxe foi absurdo, assim. E eu acho que ali foi o meu primeiro pé dentro para construir, sem nem saber o nome ainda da produtora. Tipo, acho que a Mutante está chegando, mas inconsciente. Tá, não era nada consciente, até porque você estava fazendo um trabalho específico. Não, quando eu falo que foi o começo da Mutante, assim, foi o começo de uma outra maturidade. Sim. Eu acho que eu passei por várias etapas na vida dentro da produção. E as maturidades em cada um no seu tempo, no seu time, na sua história. E ali eu acho que já foi assim um pezinho de assim, poxa, eu acho que agora eu... Sabe assim, agora eu estou respaldado, agora eu me sinto... Confiante. Hoje eu me sinto ganhador de um troféu, porque foi um prêmio. Acho que todo mundo queria ter feito aquele trabalho e acabar caindo na minha mão por conta da nossa parceria, da nossa amizade, de tudo comigo e os meninos da Terra Vista. Foi assim, muito, muito grandioso, né? E ali, a partir dali, eu disse assim, porra, tô sabendo trabalhar. Entendeu? Legal. Tô sabendo trabalhar, o negócio tá andando. Tá dando certo, tá sem dando perrengue certo, chique. Sem perrengue chique, muito perrengue chique, mas sem perrengue chique. Tem um povo chato pra caralho também. Tem, sempre tem. E o da Selena? E aí, eu fiz... e aí vieram, eu fiz Garnier aqui. Fiz Garnier lá no Paraipaba, aqui no Ceará. Quando eu estava de férias no Caribe, me ligaram para eu fazer... Eu estava de férias no Caribe. Tá. A gente viaja também, vez ou outra. Não é só peia, não. E aí, me ligaram, eu estava lá, eu queria fazer muito a produção, não consegui fazer, porque eu ia chegar 2 dias depois com a produção da Arezzo, com a Bruna Marquezine. Enfim, graças a Deus, o nome estava na boca do povo. Então eu fiz Bom Preço,
Tipo assim, campanhas nacionais que vinham pra cá, eu acho que eu abraçava quase todas. Entendi. E aí, eu conversando com uma amiga minha, produtora de São Paulo, ela dizia que o pau que rolava nos grupos de lá, ela dizia assim, eu vou fazer uma produção em Fortaleza. Ah, o pessoal dizia assim, chama o Roberto. Chama o Roberto. E aí, enfim, dessa forma surgiu o meu nome na Iconoclash, que é uma produtora francesa que opera em São Paulo. E aí, aí eu recebi a ligação do André Bauer, né? E o André, Beto, assim, um dos nomes mais falados aqui pra gente. A gente fez uma pesquisa e estou falando muito no seu nome para fazer um trabalho muito específico pra gente. Eu não posso te dizer o que é agora, mas eu preciso que... Eu adorava essas coisas, assim, sabe? De não poder contar. Eu adorava. Não, eu adorava. Aí eu disse assim, olha, eu preciso de uma locação assim, preciso sei o quê. O diretor, ele conhece uma praia chamada Icapuí. Aí eu disse assim, eu conheço, lógico, era ainda. Eu terminei a ligação com ele, no outro dia eu peguei meu carro por conta própria. Se fui mandou lá em Capuí. Meu Deus do céu. Fotografei, filmei, fiz e aconteci, voltei. E aí, eu acho que foi que a priori foi por conta própria. É que eu não tô lembrado. Mas meteu as caras. Metei mais cara lá. Aí eu acho que a Bianca foi comigo, Thiago, o pessoal da minha galera. E aí, da minha galera de trabalho, né? E aí, eu mandei as fotos, ou foi o André que pediu, não lembro. Sei que a gente foi, deu certo, Resolveu. Mandei as fotos, assim, vamos lá, vamos fazer isso. E aí Não eu sei mandei. nem o que é, mas Sei pode nem ver o que é, mas... rola. Aí ele aos poucos foi soltando, é um clipe musical. Aí eu disse, puta que pariu. Aí eu fui gostando do negócio, né? Eu disse assim, meu Deus, o besta, né? A Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo. Não, e nem era. Era a Selena Gomez. E aí disse assim, ainda por sigilo, né? Total, ninguém podia saber do que se acontecia. Então a gente passou uma semana lá. Eu acho que eu ia e voltava quase todo dia de Capuí. Porque eu tinha as outras coisas para resolver aqui em Fortaleza, mas nas gravações eu fiquei lá. Entendi. E aí foi outro puta, tipo, meu irmão, cara era só crescendo. Eu disse, meu irmão, daqui eu vou pra onde? Tipo assim, eu acho impossível agora trabalhar com, né, dentro das possibilidades cearenses de ser, como eu estava estabilizado já em Fortaleza e não tinha pretensões de sair daqui. Então, assim, aí é muito difícil eu trabalhar com outro nome tão grande quanto, né? O da Selena Gomez. E aí foi quando eu senti aí foi quando eu senti um outro impulso. Aí foi quando eu senti a Mutante mais perto também. Tá. Que aí eu ganhei notoriedade em jornal, não sei o quê, enfim. Ok. Mas isso, a meu ver, também pode te trazer, entre aspas, óbvio, totalmente entre aspas, uma perda, a meu ver. Porque assim, o Roberto ele não é mais freelancer, ele é dono de uma produtora. Só que aí quem vem filmar é uma produtora. Aí vamos supor que vem uma outra estrela que já vem com toda a produtora. Vamos chamar o Roberto? Tu acha que tem esse risco? Tu sentiu isso? Te trouxe alguns... Senti. Malefícios como benefícios. Sim, tudo tem ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Quando eu pensei junto com o Henrique de a gente abrir a Mutante Filmes. Henrique, que inclusive já chamei pra vir pra cá, tá? E vem. Depois ele vem representar aqui a Mutante também. Ganhar esse espaço. E aí, o que é que acontece? Quando eu pensei... O que é que acontecia? Lógico que esses trabalhos todos grandes que eu fazia eram trabalhos que vinham esporadicamente. Né? Por exemplo, no ano eu fazia 4, mais ou menos. Né? E aí, quando eu já trabalhava muito, chegou época, por exemplo, eu tinha 2 filmes do Wesley Safadão no mesmo dia, rodando um terceiro material. Eu e o meu assistente, por exemplo, que era o Thiago, que é a minha ponta firme da época, Thiago Cavalcante, a gente se desdobrava, entendeu? Assim, é como eu falei, a panela da gente é muito importante por conta da afinidade, da confiança, todo o resto. Sim. Sem eles eu não era nada, nem ninguém pode ter certeza disso. E aí o que é que acontece? Chegou a época, eu lembro que eu fiz um comercial com Wesley de manhã, com Wesley, o Tiru,
De tarde eu tinha um comercial só com Wesley. E eu tava rodando um terceiro material em paralelo a esses dois de manhã e de tarde. Freelancer. Tudo isso freelancer. Porra. E aí eu fazia minhas equipes, jogava, me rebolava ali no meia horinha num, meia horinha no outro, meia horinha num, mas dava certo e dava super certo. Funcionava. E aí chegou um tempo que eu tava começando a fazer as coisas meio que no automático. Eu já tava me irritando com algumas coisas. Sabe quando você vai começando a trabalhar, aí tipo assim, recebe o roteiro, produz, faz não sei o que, vamos rodar. Já sei o que não sei o que, vamos rodar. Não sei o que. Tipo, perdeu aquela emoção, não tem mais. Não, era emoção demais, porque toda vida é uma emoção diferente. Mas já entrou num processo normal, de fabricação. E aí, eu não sei se o tempo vai fazendo isso com... Eu não sei se a gente vai... Se o tempo vai fazendo isso com a gente, mas... eu fui ficando mais cansado. Eu tô contando uma história desde que eu tinha 19, 20 anos de idade, né? Eu tô com 39. Então, assim, foram muitas noites perdidas, não sei o quê, mas estamos aqui no gás ainda. Muita lenha para queimar. Tem muita lenha para queimar. Verdade. Mas não é isso. E aí eu disse assim, poxa, eu era mais do que um produtor para todo mundo. Sim. Quando as produtoras me contratavam, meio que tipo assim, eles já contratavam o Roberto, que já conhecia quase todo mundo das agências, que já era quase um atendimento meio que produção, que já intermediava, que as agências pediam, se possível, pode ser o Roberto. Quem vai produzir é o Roberto? Massa. Então, assim, quando eu percebi isso, né, e o Henrique, quando ele voltou, porque assim, o Henrique ele se separou da Karine, né? Aí eles fizeram lá a divisão deles, acabou a 14 Bis, e o Henrique passou um tempo, ele foi para fora fazer campanha, foi não sei o quê, e aí ele voltou e foi trabalhar na Terra Vista. E aí ele passou um tempo lá. Então, assim, eu já estava com vontade de pescar o Henrique e dizer assim, amigo, vamos se juntar, meu parceiro de muitos anos. Foi o meu primeiro trabalho em produtora fixo como coordenador, foi na produtora da época dele. Com ele. Então a gente já sempre tinha muita afinidade e nós tínhamos duas grandes pontas, que era da produção e direção. Entendi. Esse assim, vamos ganhar esse mundão com a cara e com a coragem. Porque, meu amigo, tem que ter muita cara e muita coragem, viu? Sim, para fazer o que a gente fez. Não no sentido de como foi aberto, assim, se inserir no mercado, onde hoje já está um pouco mais defasado, tem muitas produtoras e muitas produtoras boas, e muitas produtoras pequenas boas, e muita produtora grande boa, e não sei o que, onde é que a gente vai se meter nesse negócio? Mas a gente vai achar um lugar aqui, né? A gente vai, exatamente. Foi aquilo que eu falei, quando a concorrência ela existe, que é boa para todo mundo, e tá todo mundo junto e ali misturado, sem que ninguém possa... Você tem que ter um mínimo de respeito às pessoas do seu convívio, né? Do seu ciclo. Então tá tudo certo. E aí veio a Mutante Filmes, né? Comigo e o Henrique, à frente da produtora. Entendi. Mas tu não me disse se perdeu algumas coisas. Perdi. Ah, lembrei. Verdade. Perdi. Porque... Mas você ganha. Tá. Agora eu voltei à linha de raciocínio. Por que eu tava dando por que eu dei esse exemplo, né? Por que eu falei disso tudo? Porque isso para mim foi ganho. Entendi. Entendeu? Até essa caminhada chegar... Por isso, agora que eu lembrei, por que eu expliquei até aqui. Para mim isso tudo foi ganho. Porque eu ganhei uma nova experiência. Eu tenho ciúme, eu morro de ciúme quando vem uma produção de fora. Ah, é? Morro. Eu sou muito feliz fazendo produção. Sim. Eu não deixei de fazer produção, eu ainda tomo à frente das produções. Não todas ainda, assim. Já é outro estágio da produção. Eu posso, né? Tem algumas produções que exigem que seja o Roberto, né? Tem outras produções que não exigem tanto. Então, tem cliente que exige, tem cliente que não exige tanto, então eu consigo até me dividir entre o Roberto empresário e o Roberto produtor. Legal. E dentro do ônus do ônus e bônus, é muito ruim, assim, quando... É ruim porque é ciumento, eu sou ciumento. E aí eu entregar, sabe, assim, minha faixa para outras pessoas, assim, poxa, eu era aquela pessoa ali. Mas entenda, não é de jeito nenhum por serem essas pessoas. É porque era o meu lugar. Tipo assim, eu me sentia naquele lugar. Entendeu?
e era onde eu era muito feliz. E você batalhou muito para conseguir. Sim, e eu era muito feliz. Eu era feliz de verdade, entendeu? Eu gostava... Vale, eu vou emocionar o homem. Eu fiz um trabalho para Marisa, aqui em Fortaleza, que no final, no dia do meu aniversário foi no último dia de gravação, na praia, tipo assim, eu tive o maior presente de Deus, assim, na praia, que é o lugar que eu mais gosto da vida, gravando, e aí quando eu menos esperei, tipo assim, o pessoal de fora, os clientes, tudo chegaram lá com cooler, batendo palma, cerveja pra dar de pau. Não me tipo convidaram. Assim, todo mundo fez bem escondido, assim, escondido da produção. Meu irmão, como é que vocês fizeram isso? Onde é que eu tava que eu não vi isso? E assim, e eu tenho essa saudade, entende? Entendi. Sendo que é outro momento. Sim. Né? Nem tudo que é bom tem que ficar permanente pro resto da vida. Você encerrou ciclos e amadureceu, né? Exatamente. E agora, à frente da Mutante, eu tenho outros bônus, eu tenho outras tranquilidades, eu estou me descobrindo como gestor, apesar de que produção é só gestão, porém, de uma outra forma, com outro olhar, convivendo com outros universos dentro da produção que não deixa de ser, ou do atendimento da minha produtora, ou de outra forma. Então, assim, é sempre um aprendizado. Então, cada momento no seu momento mais adequado. Legal. Para a gente encerrar o nosso podcast, como toda vida eu faço, eu sempre tenho umas perguntinhas de bate e volta. Hoje são perguntas de produção. Então, vamos lá. Uma produção que tu queria fazer na tua vida. Uma produção? De alguma coisa que tu diga assim, rapaz, um artista ou um filme que para mim é o excelente, eu queria fazer. É muito clichê, assim, o pessoal vai me dar tapa. O pessoal vai me dar tapa caramba, diz assim, vixe, falou, velho. Não, eu queria muito ter a oportunidade, tipo assim, uma das coisas do freelancer é que eu tinha a oportunidade de trabalhar com a Ivete, né? E eu nunca trabalhei, mas era Eu sabia que tu ia dizer isso, né? Era a pessoa do sonho, assim, que, gente, trouxe pra cá, me chama só o Roberto vai sozinho, pode ir só o Roberto. Era ela. Nunca tive vontade de fazer novela. Tá. Nunca tive. Eu gosto de coisas que comecem, terminem rápido, para uma nova emoção, viciada em adrenalina. E queria muito fazer outras coisas que eu nunca fiz com produção, sem ser do audiovisual. Eu queria produzir show, queria produzir outras coisas, passear em outros âmbitos. Ah, entendi. Legal, bacana. Alguma produção que tu diga assim, essa eu não preciso dizer nem qual foi, mas diga assim, essa eu me arrependo porque me aconteceu assim, assim, assado. Produção que você se arrepende? Que realmente tem as eventualidades, tem os perrengues que não deu pra resolver, assim. Na sua grande maioria, sempre dá certo. A gente sabe disso. No final, sempre dá certo. Sempre tem uma luva na gaveta. Mas são aqueles trabalhos que me chamam de última hora. Que me chamavam de última hora, sabe? Tipo assim, sexta-feira à noite tem um trabalho para rodar, amanhã, sábado, tal hora. E aí, meu amigo, isso aí me matava, porque eu detestava, eu já tava com outro final de semana na cabeça, e aí uma demanda muito grande, aí você pega pela necessidade financeira e aí você se mete nas caras, aí não tá do jeito que o cliente queria que tivesse, mas o cliente, nesse momento, ele esquece que te contratou ontem à noite, e a entendeu? E o negócio a gente tá filmando com o negócio andando, e aí dá um arrependimentozinho de dizer, poxa, essa aqui eu poderia ter passado. E o melhor trabalho que já fez, assim, que tu diga esse daqui, foi o meu Oscar, realmente, que me botou aqui. Como Oscar, eu acho que foi o Ferrari. Foi? Foi. Como assim, legal. O trabalho, assim, porque o Ferrari, eu senti uma propriedade no trabalho. Entendi. Entende? Eu senti uma propriedade, assim, eu realmente foi quem me sinto como que tivesse comandado, assim, o negócio, sabe? Colocaram você lá e você, aqui sou eu representando. Exatamente. Negócio bacana. No final, tive até um reconhecimento muito legal do atendimento lá, do cliente. Peguei e disse assim, gente, agradeço ao Roberto, porque era sem o cara. ele, tipo assim, porque foi muito hard mesmo, mas seria esse. Bacana. Roberto, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço demais. Que bom que tá fazendo sucesso, que as pessoas estão querendo vir. Sim. Entregou muito, um papo de produção, foi muito bacana.
Aprendi as diferenças entre produção publicitária e de moda, principalmente, porque era uma das minhas dúvidas. Achei do caralho. Muito obrigado. Valeu e até a próxima. Até a próxima. Até mais. Gente, a gente termina o podcast por aqui e não esquece, esse mesmo podcast vai estar no Spotify. Abdala, meu querido, você da Worldview, a gente está aqui e o Wilson tem um recado bem importante para dizer para você. Assista, que você vai gostar muito do conteúdo, tá bom? Valeu, grande abraço.